vamos para a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estamos com o nosso tema intenção de divorciar-se, quando estava aconselhando um casal e a senhora, a dama, dizia: pastor, eu estou determinada a divorciar-me, eu não quero permanecer neste matrimônio com esse senhor, com o meu marido. Esse matrimônio já deu o que tinha que dar, já não tem mais vida, já não tem mais entusiasmo. Parece que todos os projetos e sonhos que a gente havia planejado para o nosso matrimônio, todos eles caíram por terra e sobrou apenas a amizade entre si, e vieram também algumas outras circunstâncias que fizeram com que eu me decepcionasse e não quisesse mais continuar neste estado do matrimônio. Quem sabe tem sido esta a sua situação, quem sabe é você que está nos acompanhando nesta noite na live Momento Família, também tem essa intenção de divorciar, de separar-se da pessoa com quem um dia você casou. E eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, trazer ao seu coração, ao meu coração, uma palavra de reflexão para todos nós sobre isso, a intenção de divorciar-se. E eu quero fazer leitura de um texto bíblico, eu creio que um pouco desconhecido de muitas pessoas, até mesmo daqueles que manuseiam uma Bíblia. Eles passam por alto nesse texto sem se preocuparem com o teor desse texto. Está no livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim: perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Esta é uma palavra bastante clara concernente à questão da infidelidade, da deslealdade. Aqui está usando o homem no masculino, que se torna infiel para sua esposa, mas também vice-versa. Mas o interessante é no versículo de número 16, quando o profeta disse: porque o Senhor, Deus de Israel, odeia o divórcio. Porque o divórcio não é o planejado de Deus, não é o ideal de Deus para os cônjuges, para os matrimônios. E o que é o divórcio? O divórcio é a anulação legal do matrimônio. E a nossa sociedade, vendo que as pessoas já não estavam dispostas a fazerem um investimento de por vida no matrimônio, eles então foram facilitando o divórcio para que as pessoas saíssem deste estado, anulassem legalmente este estado de matrimônio e pudesse ficar livre para contrair novos matrimônios. E há algumas pessoas que já estão no terceiro, no quarto, e alguns já estão pensando nos quinto, e nos quintos dos infernos, com tantas coisas como essa. Matrimônio é um só, e para toda a vida. Portanto, você que tem intenção de divorciar-se, é importante que você pare um pouquinho e escute com muito carinho aquilo que temos para nós nesta noite, através do conselho bíblico para você, para mim e para todos nós. O divórcio, por ser a anulação legal do estado do matrimônio, ele se tornou o distanciamento tremendo do ideal de Deus. Porque o ideal de Deus é que, uma vez casado, casado para sempre. Casado para sempre. Então, o divórcio é esse distanciamento do ideal de Deus. E todas as vezes que eu, como ser humano, como criatura de Deus, tomo um posicionamento de afrontar o ideal, o princípio daquilo que Deus tem para mim, eu estou incorrendo em um grande perigo
e estou contraindo para mim muitos sofrimentos e muitas vezes muitas dificuldades. A Bíblia jamais apoiará o divórcio. E nenhum pastor consciente apoiará também o divórcio. Porque hoje, nos dias em que estamos vivendo, tem pastor e tem pastores. Pessoas que realmente não estão preocupados com aquilo que a Bíblia Sagrada fala e orienta a todos nós. E muitas vezes dando até um ensino completamente diferente daquilo que Deus tem para os matrimônios. Então, a Escritura, só em ocasiões excepcionais, é que a Escritura permite a dissolução do matrimônio. E nós vamos falar sobre essas condições excepcionais em que as Escrituras permitem isso. Porém, no mais, por incompatibilidade de gênio. Horas essas, se a pessoa passou pelo namoro, não vai saber se o seu gênio é compatível com aquele que está contraindo o matrimônio? Por incompatibilidade de status social. Ou ela tinha algumas condições sociais melhor do que ele, ou vice-versa. Não tinham visto isso desde o início. Incompatibilidade intelectual é outro quesito que as pessoas estão colocando para a dissolução do matrimônio. Qual é a incompatibilidade intelectual? É que ela ou ele é mais sábio dentro do matrimônio do que o outro. Incompatibilidade profissional é que ela ou ele tem uns ingressos maiores do que o outro. Então, essas incompatibilidades que a sociedade foram formando e tentando trazer para dentro do matrimônio, fazendo com que as pessoas venham desistir de lutar pelo seu matrimônio. Então não há apoio escriturístico, não há apoio na Bíblia para a dissolução do matrimônio. Não existe, exceto em causas que nós estaremos apresentando dentro de mais alguns momentos. O mais certo na questão do divórcio é que os dois venham a sofrer, porque o divórcio sempre traz sofrimento, sempre traz umas consequências terríveis. O divórcio é o resultado na vida de duas pessoas que se tornaram rivais dentro do matrimônio. Vieram as brigas, as rixas, as contendas, e então aí partiram para o divórcio. Se casado estava difícil, divorciado estará pior. Esta é a realidade. Quem abre a porta de sua vida para o divórcio colherá frutos amargos, porque estará quebrando um princípio divino. E todas as vezes que você quebra princípios, os princípios te quebram. Eles não aceitam serem quebrados. Eles foram feitos, instituídos para permanência. Então, quando você quebra princípios, os princípios te quebram. Quais as condições limitadas em que a Bíblia apresenta para que haja o divórcio? A Bíblia apresenta duas condições para que haja o divórcio. A primeira é a infidelidade. Infidelidade tanto do homem ou da mulher. O infiel, ele, a receber o divórcio, a Bíblia veda a ele terminantemente a possibilidade da contração de novas núpcias. Aquele que foi lesado dentro do matrimônio, a ele a Bíblia dá o direito de voltar, refazer a sua vida com outra pessoa. Então, se você que está nos acompanhando agora, dizendo, pastor, eu me divorciei e contraí novas núpcias, já
dentro do conhecimento do Evangelho, o que será de mim? Eu não estou em lugar de juiz para você, mas eu estou aqui como pastor de igreja. A Bíblia disse que Deus então tratará com você. Nada mais que isso. Deus tratará com você. Não é o ideal de Deus, não foi o objetivo de Deus. Você procurou este caminho, você entrou por este caminho. O que diz a Bíblia? A Bíblia disse que Deus julgará. Agora, o perdão de Deus é maior do que o juízo. E o juízo de Deus é com misericórdia. Então, naquele dia, você que praticou isso, ou as pessoas que praticaram isso, elas terão esse enfrentamento com o próprio Criador. Agora, pastor, eu me divorciei antes de conhecer a Cristo. Bom, Deus não pode colocar sobre você o obscurantismo daquilo que você não conhecia. Então, quando você passou a conhecer a verdade, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Quando você passou a conhecer a verdade, então você já não tem mais excusa. Por exemplo, você que está nos acompanhando e está com intenção de divorciar-se, você vai estar consciente de que aquilo que você quer fazer vai afrontar plenamente, terrivelmente, o ideal de Deus para a sua vida. E aí, meu querido irmão, você, meu amigo, saiba de uma coisa, que quando você quebra princípios, os princípios te quebram. Não se esqueça disso. Segunda condição que a Bíblia admite o divórcio. Qual é, pastor? Quem sabe eu me encaixo nessa. Tem muita gente assim procurando, né? Como conta a história de que havia um advogado que era ateu, que não gostava nada sobre Deus. E chegou bem próximo dos dias dele morrer e ele pediu para a filha dele lhe conseguir um exemplar da Bíblia. E a filha ficou toda contente, ele conseguiu um exemplar da Bíblia e aquela questão toda. E um dia ela vai visitar ele no hospital e chega lá, ele está com a Bíblia aberta, lendo. Então a filha disse, pai, que coisa linda ver o senhor lendo a Bíblia. Ele disse, não, estou analisando para ver se tem alguma brecha. Assim tem muitas pessoas analisando a Bíblia, procurando uma brecha nela para poder dar apoio ao seu divórcio. Esqueça, você não vai encontrar. Ou então buscando um conselho de um pastor para que lhe dê um posicionamento para divorciar. Esqueça, você não vai encontrar um pastor sério, você não vai encontrar. Você não vai encontrar um pastor sério que vai lhe dizer a você, divorcie. Ele vai dizer a você, volte, lute, batalhe pelo seu casamento e vai até o fim. Casou, vai em frente. Nunca volte mais atrás. Então, qual é a segunda possibilidade que a Bíblia apresenta para que haja um divórcio? Quando uma pessoa é crente, é cristã, casada com uma pessoa que é uma pessoa descrente, não cristã, e aquela pessoa descrente, não cristã, quer divorciar. Aí a Bíblia lhe abre o direito de você divorciar. Porém, desde que parta do outro e não daquele que é crente. O que é crente está realmente ligado àquela pessoa até que a morte o separe. Ok? Então são essas duas condições que a Bíblia apresenta como possibilidade para divorciar-se. Infidelidade. Essa infidelidade pode ser uma infidelidade sexual ou homossexual. Essa é a infidelidade. Tem que esses análises bíblicas. Portanto, meu querido irmão e amigo, quais as condições, né, limitadas em que o divórcio pode ser admitido? Essas duas condições. Mais que isso, não existe. Então, nessas duas condições. E se a pessoa que foi infiel, ela deve, se contraiu novas núpcias, ela deve se esforçar o máximo para que esse segundo matrimônio dela tenha êxito. Tenha êxito. Porque as pessoas que vivem um litígio de divórcio sabem muito bem como é isso. É terrível, é triste. Sofre pai, sofre mãe, sofre filhos, sofre todos. E esta é uma realidade. Não se deve abandonar
o seu segundo casamento para retornar ao primeiro. Por exemplo, você, na sua época de incredulidade, você divorciou, casou com alguém, então você agora permanece nesse estado. Foi chamado a Cristo nesse estado, permaneça nesse estado. Você não pode deixar a atual pessoa, homem ou mulher que você está casado, e voltar novamente ao primeiro matrimônio. A Bíblia não te autoriza isso. Tanto no livro de Números, como no livro de Levíticos, há esta proibição, este princípio de proibição. Então, se você recebeu a Cristo já divorciado, permaneça nesse segundo casamento que você está. E se esforce com toda a força para que ele funcione, para que ele seja uma bênção e que você realmente possa fazer tudo aquilo que você deixou de fazer naquele outro que você perdeu. E seja fiel. E aí você diz, e quando chegar no final, pastor? Aí, meu amigo, quando chegar no final, é você e Deus. O importante é o aqui e agora, ok? Não deve abandonar. A Bíblia não recomenda isso para aqueles que estão casados. O fato de estar casado com um pagão ou uma pessoa não cristã não é motivo para divorciar. Pastor, eu sou crente, mas o meu marido não é crente. Pastor, eu sou crente, mas a minha esposa não é crente. Isso não é um motivo para me divorciar? A Bíblia não disse que a luz não tem comunhão com as trevas? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem hora que eu fico doente com alguns crentes. É uma questão triste de ver. Quando a Bíblia fala de comunhão entre luz e trevas, está falando sobre o aderir aos princípios do inimigo, a aderir-se a uma pessoa que não é cristã para casar. Agora, quando você já está casado, você já recebeu luz, você é cristão. Então você não tem esse direito mais de divorciar. A Bíblia disse que o marido incrédulo é santificado pela esposa e que a esposa incrédula é santificada pelo marido. A Bíblia não autoriza você dissolver o seu matrimônio pelo fato de que o seu cônjuge não comunga da mesma fé que você. Então você vai continuar casado com essa pessoa, vai dar um bom testemunho, vai ser uma excelente esposa, vai ser um excelente esposo, para que esta pessoa também possa se interessar pelo Cristo que você agora está servindo. Para que esta pessoa agora possa ter vontade de servir o mesmo Jesus. Cuidando dessa pessoa, amando essa pessoa, vivendo para com essa pessoa. Não é motivo para divórcio. A sociedade vai querer dizer a você que você pode divorciar-se por qualquer coisa. A Bíblia Sagrada, não. A Bíblia Sagrada vai manter sempre o posicionamento de Deus. Casado, casado para sempre, casado até o dia em que a morte o separe. Esta é a palavra que se ouve todas as vezes no final do sermão, até que a morte o separe. Então, se você não está disposto a viver com essa pessoa até que a morte o separe, não case. Paulo disse, olha, se você vê que não dá, não entra. Não vai por aí. Os fariseus vieram para Jesus dizendo para ele sobre a questão do divórcio. Jesus disse, olha, no princípio foi feito varão e fêmea. Se esta é a situação do homem no relacionado à sua esposa, melhor é não casar. Jesus disse, é melhor não casar mesmo. Meu querido amigo, minha querida irmã, se você não está disposto a levar adiante o seu matrimônio, é melhor você não entrar nesse estado do matrimônio. Permaneça solteiro, permaneça solteira. E matrimônio não é para se experimentar se vai dar certo, se não vai dar certo. Não, matrimônio é para fazer dar certo. É lutar, é batalhar. Então, eu e você, ainda que estamos nessa terra, devemos lutar com todos os nossos empenhos e forças para manter o nosso matrimônio.
E eu quero te dizer a você, se você tem intenções de divorciar-se, saiba de uma coisa, você não vai ter respaldo bíblico, você vai estar quebrando um princípio divino e você estará contraindo para você muitas dores e sofrimentos. E que Deus quer que você evite tudo isso. Você que está casado com uma pessoa não cristã, você não tem o direito de abandonar essa pessoa. Deus só admite na sua palavra o divórcio, nesse caso, se o incrédulo te abandonar. Mas você que é cristão, você não tem o direito de abandonar. Não há um meio que você vai encontrar na Bíblia para dissolver o seu matrimônio de uma forma assim tão terrível, desta forma. Então, eu quero neste momento orar por você. Pedir a Deus que te ajude a vencer essas situações, a vencer esses momentos tão difíceis, dramáticos da vida. Eu quero pedir a Deus que entre no seu matrimônio e que o Espírito Santo comece a trabalhar no seu entendimento, porque maior do que a sua própria vida é o seu matrimônio.